Na Band News FM, eleições 2022. Seguimos então ao vivo aqui com Entre Nós, agora falando da repercussão aí do debate. Só se fala nisso porque a repercussão foi muito grande, o interesse muito grande, como eu disse aqui. Só que agora a gente tem um convidado para avaliar junto com a gente, que é o Felipe Nunes, cientista político, diretor da Quest Consultoria e Pesquisa. Boa tarde, Felipe. Muito obrigada por estar aqui entre nós. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Deixa eu começar te parabenizando, Adriana, pela excelente condução mais uma vez. Estava lá, obviamente, te assistindo atentamente. Parabéns a você e ao Grupo Band, que junto com esse pool fez esse importante, momento para a história democrática brasileira. Parabéns mais uma vez. Obrigada demais, viu, Felipe, por estar aqui com a gente hoje. Vamos lá. Felipe, eu brinco que é o seguinte, mediador não é a pessoa que tem que falar quem ganhou o debate. Mediador responde que foi o eleitor, porque de fato o eleitor é um vitorioso quando ele tem a oportunidade de comparar. A gente está fortalecendo esse processo eleitoral no Brasil e democrático. Agora, claro, você fica analisando ali ponto a ponto e no geral eu considerei assim que os candidatos tiveram momentos de ápice, momentos fortes e derrapadas. Você acha que foi isso mesmo? Todo mundo teve um momento em que brilhou e um momento que escorregou na casca de banana. Como é que você avaliou o desempenho das narrativas de cada um? Primeiro, Adriana, é importante explicar para quem está nos assistindo e nos ouvindo que o debate ele é importante porque ele é a única oportunidade em que todos os candidatos estão no mesmo lugar, sobre as mesmas regras, com o mesmo tempo. E todos têm que responder a algo que é fundamental para um presidente, que é como lidar com a pressão. Ali, você não sabe a pergunta que vem, você não sabe como é que o seu adversário vai responder, e tudo isso é uma emulação, é uma simulação de como seria aquela pessoa diante de uma pressão que o cargo de presidente, obviamente, tem. Então, com essa pressão, Adriana, é claro, há momentos melhores e há momentos piores. Agora, durante o debate de ontem, a Quest fez algo inédito, que foi um monitoramento em tempo real, que coletava o número de menções a cada candidato e classificava, por meio de um algoritmo de inteligência artificial, qual menção estava sendo mais positiva e mais negativa. E o que a gente percebeu, Adriana, isso está publicado inclusive no meu Twitter, ontem, quando terminou o debate, a gente publicou isso, é que os dois candidatos mais fortes da chamada terceira via conseguiram ter mais menções positivas do que os candidatos chamados aí da polarização. Ou seja, os protagonistas viraram coadjuvantes e os coadjuvantes viraram protagonistas. Veja a importância de um debate para pessoas como Simone Tebet, por exemplo, que tem 80% de desconhecimento, Ela, no geral, ficou em segundo lugar, e o Ciro Gomes em primeiro, quando a gente olha para as menções positivas a esses nomes. Ou seja, o debate pode ter um efeito político muito significativo. O mais expressivo, Adriana, seria o de que se pouca gente acreditava que a eleição ia terminar no primeiro turno, com esse bom desempenho de Ciro e esse bom desempenho de Tebet, a chance de uma eleição no primeiro turno, na minha avaliação, a partir desses dados, caiu ainda mais. De tempo, agora é uma questão de tempo para a gente ver se de fato esse desempenho que surpreendeu, sobretudo da Tebet, porque o Ciro era esperado que tivesse um protagonismo, mas ela de alguma forma chegou embolando o jogo ali na terceira via. Agora é saber se isso vai, como você disse, vai reverter em votos. Agora, sobre Bolsonaro, muitos avaliaram que ele falou para convertidos, falou para quem ele já tem o voto, e que ele não teria conseguido falar para além disso, inclusive foi bastante criticado na questão das mulheres. Você considerou que ele ficou no grupo que ele já tem apoio, não conseguiu extrapolar, não conseguiu, por exemplo, diminuir rejeição, que é algo forte, sobretudo entre mulheres, ou teve lado positivo também no desempenho dele? Adriana, a minha avaliação é que o Bolsonaro começou muito bem o debate, Primeiro, por ter ido ao debate. Esse foi um dos temas mais comentados nas redes sociais ontem, a expectativa de se ele iria ou não. 2, ao ir, ele não titubeou e chamou logo o ex-presidente Lula para o embate. Esse que era um embate que muita gente tinha dúvida, afinal de contas, ao perguntar, você tem menos tempo que o seu adversário para falar. Inclusive, esse é um ponto que depois quero chamar a atenção, que é a estratégia que cada um utilizou de uso do tempo. Vocês inovaram esse ano numa regra
que eu confesso que não me lembrava em outros debates, depois quero falar sobre isso. Então, o Bolsonaro começou bem, foi logo no tema que é o mais importante para ele. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo de novo, a pesquisa Genial Quest do último mês mostrou que eleitores que acham que o principal problema do Brasil é a corrupção votam em grande maioria no presidente Bolsonaro. Ou seja, o que ele fez? Ele tomou conta logo dessa pauta, já se contrapôs, já fez uma contraposição ao ex-presidente Lula, que a gente vai detalhar isso daqui a pouco, eu acredito, mas que não teve aí um desempenho tão positivo assim quanto teve no Jornal Nacional. Muito bem, o problema é que esse Bolsonaro, vamos dizer assim, que vai para o embate, mas sem passar do limite, não durou um bloco, né? Com a pergunta da jornalista Vera Magalhães, ele voltou a ser, digamos, aquele Bolsonaro de sempre, né, que destempera e perde um pouco o limite, e com isso ele acabou tendo, na minha avaliação, o seu pior momento do debate, que é quando ele aumenta, ao invés de diminuir, a rejeição em um dos grupos que são um dos grupos mais importantes nessa eleição. Por que isso é crítico, Adriana? Porque nas pesquisas de intenção de voto até aqui, o Bolsonaro já conseguiu mobilizar a renda mais baixa com o auxílio, já conseguiu mobilizar os evangélicos com os discursos morais, mas ele ainda não conseguiu mobilizar o coração das mulheres. E com o debate de ontem, é claro que esse debate vai ser recortado e vai ser espalhado nas redes sociais, eu acredito que a tendência é que seja ainda mais difícil para Bolsonaro desfazer a imagem que já existe, esse preconceito, vamos dizer assim, do eleitor feminino contra ele. Então essa foi uma derrapada forte, ele que para mim começou bem, mas acabou terminando mal por conta dessa rejeição ao debate. Felipe, sobre então o ex-presidente Lula, né? Muitos analistas dizem que talvez Lula tenha adotado uma estratégia muito cautelosa, além da conta, né? Não partiu ali para o embate, ele ficou na retaguarda quase que o tempo todo. Será que o eleitor de Lula esperava por isso, por essa postura? Fábio, a questão do Lula é interessante porque havia uma grande tensão no eleitorado lulista em relação à entrevista do Jornal Nacional, que seria ali uma primeira aparição pública, né, ao vivo, tal, de confronto pro ex-presidente. E ele se saiu muito bem, né? Todas as análises quantitativas e qualitativas feitas por vários institutos e analistas, né, mostram que o ex-presidente conseguiu mobilizar a sua base, motivar a sua base, o que foi positivo. E isso, obviamente, criou uma expectativa grande para esse debate, expectativa essa que, de fato, se a gente olha para os dados de redes sociais, foi uma expectativa frustrada. O Lula obteve 38% de menções positivas ao longo de todo o debate, ficou em terceiro lugar, atrás do Ciro e Tebet. Em favor dele, o fato dele ter ficado acima de Bolsonaro, que teve só 35% de menções positivas. Mas o que mais chamou a atenção para mim é que Lula, nessa estratégia de não ganhar rejeição, né, não polarizar, não ir para cima de Bolsonaro, isso tem duas consequências. Primeiro, isso abriu espaço para que Ciro e Tebet crescessem, mas também abriu espaço para que Lula começasse a fazer gestos na direção do segundo turno. O principal elemento da estratégia lulista, né, que me chama a atenção é que ele fez acenos para Ciro e serviu de escada para Tebet. Ou seja, já pensando no que pode ser essa disputa, a relevância desses apoios lá na frente. Para lembrar quem está nos ouvindo, nos assistindo, em 2018, o Bolsonaro estava na frente das pesquisas, o Haddad em segundo, e os principais candidatos adversários ali, vamos dizer, da terceira via, fora da polarização, eram candidatos mais à direita, né? Você tem a exceção do Ciro, mas o Amoedo, o Alckmin, o Álvaro Dias são candidatos à direita, ou seja, num segundo turno esse eleitor tenderia a ir com o Bolsonaro. Esse ano é o inverso. Os principais adversários, Ciro e Tebet, estão à esquerda, estão mais próximos de Lula. Então, se tem uma coisa que talvez tenha dado certo para Lula, foram os afagos políticos, mas não a repercussão eleitoral, já que o eleitor dele esperava um Lula mais combativo, um Lula criticando mais o governo. No monitoramento que a gente fez, deu para perceber muita gente que queria esse Lula mais agressivo. Ele acabou optando por esse outro movimento, que para mim é uma escolha política, ou seja, de tentar sinalizar para quem pode dar a ele a vitória no segundo turno.
Bom, Felipe, nosso tempinho aqui já quase no final, mas eu quero conversar com você rapidamente sobre o tempo. De fato, você destacou aí uma novidade do debate da Band, esses 4 minutos em que o próprio candidato administrava o tempo dele, dividindo entre a resposta e a tréplica. Um candidato que quer ser presidente do Brasil ou continuar sendo presidente tem que saber administrar 4 minutos. E aí vimos estratégias de todos os tipos, né? O Bolsonaro no começo deu até um susto, ele não vai deixar nada para a primeira tréplica, quase que não sobrou tempo nenhum, mas fez uma estratégia completamente diferente, cada um cuidando do tempo de um jeito diferente do outro, né? E eu achei isso fascinante, Adriana, porque geralmente os debates são engessados, a gente vê pouca inovação na diferença de estratégia entre os candidatos, né? E essa abertura que vocês deram permitiu que os candidatos criassem maneiras diferentes de lidar com o tempo. Claramente, Lula, na resposta a Bolsonaro, deu uma resposta curtinha no começo para ver como o Bolsonaro viria e aí sim fazer uma tréplica mais poderosa, enquanto o Bolsonaro preferiu, na sua primeira resposta, já ir gastando mais o tempo. Isso tem consequência, né, Adriana? Porque o grande interesse do debate nas pessoas, eu costumo dizer que a política hoje ela tem um quê de entretenimento, as pessoas querem ver esse tipo de debate, esse tipo de confronto, justamente porque entretém as pessoas. O debate que vocês proporcionaram teve muito entretenimento justamente por isso, porque cada um dos nomes tinha que ficar ali pensando o que ele deixa para depois, o que ele tem que falar no começo. Achei essa uma inovação muito bacana, espero que ela se repita em outros debates. Tomara, quanto mais a gente tiver essas inovações, melhor, né? Para deixar o debate mais solto e o eleitor, telespectador mais animado em acompanhar e assistir. Felipe Nunes, da Quest Consultoria e Pesquisa, muito obrigada pela sua participação aqui. Vou contar com você outras vezes aqui, viu? Sempre bom te ouvir, tão informado, enfim, por dentro de tudo que está acontecendo e acompanhando na lupa aí esses números e estratégias. Obrigada demais, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer, sempre que for chamado, você sabe que é uma convocação. Estarei aqui. Um abraço, Obrigado. parabéns. Então é para breve, hein? Valeu, Felipe. Tchau, obrigada.